lá, eu vou compartilhar a minha tela. Antes de eu compartilhar, não, eu vou compartilhar. Pessoal, vocês devem ter visto aí que essa semana eu deixei uma avaliação do curso. Normalmente eu ia fazer essa avaliação no final do curso, né? Mas como eu percebi que alguns alunos... Olha o Francisco, o meu xará chegando aí. Fala, xará, tudo bem? Mas como eu percebi aí que um pessoal acabou ficando um pouquinho para trás nos vídeos e tal, eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma semana, eu já ia separar uma semana para avaliar o curso, ia ser a última semana, né? Mas eu falei assim, vou jogar agora essa semana, porque aí quem ficou para trás nos vídeos, aproveita essa folguinha dessa semana, que não tem conteúdo, né? E aí já coloca em dia o material. Como essa avaliação vai ficar aberta, depois, se vocês quiserem entrar e preencher até o final do curso, pode preencher mais para frente, né? Ou até depois mudar. Essa semana já é a semana 9. Agora é a semana 9. Já estamos na semana 9. Né? Então, nessa semana 9, vocês estão enxergando vocês estão enxergando minha tela? Ok. Então, aqui, deixa eu abrir aqui o nosso if. Aqui em lógica matemática, o conteúdo mesmo a gente tem até a semana 8. Né? Aí a semana 9, cadê? Olha lá, a semana 9 eu já coloquei a avaliação do curso, né? Tem um link aqui para vocês fazerem uma avaliação do que vocês acharam até agora. E na semana 10, que é a partir de sábado, a gente já começa novamente com a álgebra booleana. Tá? Mas hoje eu vou fazer o encontro, né, referente aqui a essa semana 9, né, mas olhando os conteúdos até a semana 8. Tá? Então aproveitem aí, galera, que já que essa semana vocês vão ficar só com esse momento para avaliar o curso, para quem ficou um pouquinho aí perdido, perdeu um pouco o timing aí para poder assistir os vídeos, responder o questionário, está um pouco atrasado, aproveita para poder justamente colocar em dia. Tá certo? Aí fica mais tranquilo, né? Vocês ganham uma semana. E no final, em vez de eu fazer a avaliação na última semana, a gente continua com a matéria até a última semana. Vai dar no mesmo. Né? Beleza? Gente, como é que vocês estão aí? Quantos de vocês conseguiram assistir o vídeo da semana 8? Opa, tá chegando a Ana Júlia aí. Boa noite, Ana Júlia. Quantos de vocês, quem assistiu aí a semana 8? Já conseguiram assistir o vídeo da semana 8? Eliabe assistiu. Show, Janaína. Tranquilo. O que vocês acharam? Entenderam direitinho? Daniel também. Tá, a gente pode tirar algumas dúvidas, Vanessa. Você assistiu e ainda não respondeu. Beleza, a ideia é essa mesmo, né? Deixa para responder. Você pode olhar lá o formulário, né? Olha, vê as questões, vê se vai conseguir responder. Aí a gente tira as dúvidas aqui. Hoje eu vou fazer uma revisão sobre essa álgebra booleana, né? O que ela é, como é que funciona, essa questão de montar o circuito, como é que é, tendo o circuito, como é que eu obtenho a expressão, né? E aí, e como é que eu posso usar aqueles conceitos que a gente viu lá da lógica proposicional também para simplificar a álgebra para obter circuitos menores, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Deixa eu pegar um quadro. Então é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui uma expressão qualquer, vou inventar uma expressão aqui, tá? Para a gente entender. Eu vou escrever essa expressão da forma
proposicional, né, que a gente estava acostumado a fazer, para fazer um paralelo com a álgebra booleana, né, e ver o que muda, tá? Então, a gente estava acostumado, tá, pessoal, a fazer, por exemplo, expressões como sendo essa aqui, por exemplo, né? Vou fazer uma aqui, não há e B ou não há e B deixa eu fazer aqui uma mais complicadinha, por exemplo, botar um colchetes aqui e isso aqui e C, né? Então a gente sempre escreveu aqui as nossas expressões booleanas, as nossas expressões de lógica proposicional usando essa simbologia, tá? Mas existe uma álgebra desenvolvida por esse matemático Boole, né, que ele faz uma comparação, uma analogia da matemática que a gente conhece, o algebrismo matemático que a gente conhece, e ele desenvolve uma álgebra muito semelhante àquela lógica proposicional, essa lógica formal, né? E ele simplesmente faz uma equivalência com os símbolos matemáticos, né? Então ele coloca, por exemplo, o E como sendo a multiplicação, só que aqui é uma multiplicação lógica, né? O OU, ele faz uma equivalência com a adição lógica. Espera aí, chegou mais alguém. Ok. Ele faz esse OU como sendo uma adição, né? Continua sendo a mesma ideia do OU, né? Só que ele coloca um símbolo de adição, e a negação ele faz uma equivalência aqui com uma barra sobre a variável, né? Que agora ele chama de variável as proposições, tá? Bom, o resto funciona da mesma forma, tá? Uma outra coisa que ele faz, uma alteração, é que a gente sempre trabalhou, como a gente trabalhou com lógica, a gente sempre trabalhou com verdadeiro e falso, né? E ele vai fazer aí, o Boole faz aí uma conversão desses valores de verdade como sendo o valor 1 e falso como sendo o valor 0, até para que isso se comporte como uma multiplicação, né? Porque, por exemplo, como ele falava assim, lá na lógica, a gente falava, por exemplo, duas proposições, A, B, né? E ele dizia assim, né, que as combinações possíveis eram falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Se eu fizesse A e B, a gente sabe que os dois falsos daria falso, aqui também dá falso, aqui também dá falso, e o único que vai dar verdade é esse último aqui, porque os dois são verdades. Se a gente convertesse isso para zeros e uns, a gente teria assim, né? A e B, né? Seria, só puxar aqui, seria 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1, né? Se eu fizesse a multiplicação A e B, a gente teria 0 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Então a gente teria o mesmo comportamento que a lógica, né? Então ele faz essa equivalência para colocar o símbolo de multiplicação, colocando a verdade como valor 1 e o falso como valor 0. Tá? Isso quer dizer que a gente pode escrever essa expressão aqui também da forma em álgebra booleana, né? Então eu colocaria assim, ó, simplesmente substituiria a simbologia, né,
onde aqui teria essa negação, eu vou colocar uma barra, só que é uma negação sobre isso tudo. Então a gente tem assim, né? A negação de A negado, então aqui é A negado, e B negado, ou EB, perdão. Olha lá, é a negação disso tudo aqui. Ou, aqui eu já até coloquei, né, sem querer, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aqui já foi no vício, ó, que seria ou, né? Agora, ou A negado e B e C. Pronto, né? Pode ver que é a mesma coisa, só mudou a simbologia, tá? E uma coisa interessante que surgiu mais à frente é a possibilidade de se criar circuitos eletrônicos dessa forma, circuitos que fazem a função de chaveamento, né? Zeros e uns, também representados através desse mesmo método. Então, no lugar do E aqui, no caso de eletrônica, né, da eletrônica digital, a gente vai ter um símbolo parecido com um D, tá? Então aqui seria equivalente ao E. O OU, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. E a negação seria esse carinha aqui. Tá? Então a gente pode também construir um circuito que seja completamente equivalente a essa expressão. Isso que é o legal, né? Através da expressão matemática, a gente pode construir um circuito eletrônico equivalente a essa expressão. Então, se eu colocar aqui, ó, os valores de A e B, que podem ser zeros e uns, né? Então vou botar aqui, ó, A e B. Isso aqui representariam os fios, né, que vão conduzir zeros e uns aqui. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, eu preciso de A e B, tá vendo? A negado e B. Então vou pegar aqui, ó, A negado. Olha lá, ó, aqui eu teria A, aqui eu passo a ter A negado, né? E B aqui, puxando aqui, né? Como eu tenho que fazer um A, aqui é o B, né? Tá ligado ao B, tá vendo? Então, como eu tenho que fazer um E entre esse A negado e B, eu vou fazer um E aqui, ó. Olha lá. Aqui eu tenho exatamente A negado e B. Tá? Reparem que eu estou fazendo mais ou menos na mesma ordem que a gente faria a resolução dessa expressão, né? Fazendo a negação primeiro, tá vendo? Depois eu faço o E, né? Aqui, pessoal, esse A e B negado, esse A e B aqui, eu vou ter que negar porque, reparem, tem uma negação sobre ele, né? Então agora a gente tem aqui o A negado e B negado. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A negado, aqui, ó, vou fazer a segunda parte. Eu até poderia aproveitar daqui, né? Mas vou refazer aqui, ó. Vou fazer essa segunda parte. A negado novamente. Então, tiro do A aqui. Tem um A negado aqui. O B. Eu tenho A negado e B. Né? Fiz a primeira parte aqui, a segunda, A negado e B está aqui, ó. A negado e B. Agora, entre eles, eu tenho que fazer o OU. Né? Repare, eu fiz esse parênteses, neguei, fiz esse parênteses. Agora eu vou fazer o OU, porque isso está dentro do colchetes. Repare que eu estou seguindo a ordem, né? Então, vou fazer agora um OU entre eles, ó. Olha como é que é o símbolo do OU aqui, né? É esse aqui. Então, eu vou fazer um OU aqui. Para finalmente ter esse colchetes, ó.
esqueci do C, né? Parece agora que eu vi que tem um C aqui. Não tem problema. Ó, agora eu fiz esse colchetes aqui, ó. Onde eu tenho A negado e B, isso tudo negado, ou, aqui o ou, né? Ou A negado e B. E agora eu preciso de um C, esqueci um C, vou botar ele aqui. Aqui a ordem realmente não importa, não. Isso tudo aqui tem que fazer um E com C, tá? Então eu vou pegar aqui o C, ó. Vou puxar esse carinha um pouco para cá. Aliás, vou puxar daqui. Vou pegar o C aqui, ó. Né? E agora sim posso fazer um E. Aqui eu tenho o C, né? Que veio daqui direto para cá. Agora eu posso fazer um E desse cara aqui, desse aqui. Olha lá. Agora sim eu tenho essa expressão aqui. E C. Tá? Entenderam, pessoal? É complicadinho, parece muito complicado, mas é a mesma forma que a gente escrevia as nossas expressões lógicas aqui, né? Escrevemos ela da forma matemática booleana, mesma coisa, só trocando o símbolo, e no final a gente desenha o circuito a partir dessa expressão, né? A gente consegue desenhar um circuito. Entenderam até aqui? Pessoal que não viu, principalmente, né? O Henrique, que ainda não viu. Legal. Bacana vocês entenderem. Porque é bem complicado. Assim, para quem vê a primeira vez, né? Parece bem confuso, tá? Mas é muito mais simples do que parece, né? Agora tem o seguinte, né? E o mais legal da gente ter estudado aquilo tudo anteriormente é que se as regras de simplificação que a gente aprendeu lá na lógica, elas valem lá na lógica, elas vão valer aqui na matemática também, tá? Então a gente vai poder simplificar esses circuitos para poder ter circuitos menores, né? A gente cria as expressões, mas elas não necessariamente são as mais simples. Às vezes dá para simplificar e tornar o circuito mais eficiente, né? Vamos dar uma olhada nessa aqui, por exemplo, ó. Se eu observar essa expressão aqui, ó, tem uma coisa curiosa sobre ela, né? Olha só que interessante aqui, ó. Vou até trocar de cor aqui para vocês verem. Reparem que esse cara aqui, ele é igual a esse aqui, só que negado, né? Esse cara aqui, se eu chamar ele aqui de X, aqui a gente teria X negado, não é verdade? Porque é A negado e B, aqui é A negado e B também. Só que esse aqui é negado, aqui em cima, né? Então, o que eu teria quando eu tenho um X ou um X negado? Né? Se um deles é sempre verdade, né? Ou no caso aqui, um deles é sempre 1, né? Porque a verdade agora é 1. Tá? Se um é sempre 1, o outro é sempre 0, 0 mais 1 é sempre 1, né? Que seria a verdade. Tá? Então, verdade e C é sempre igual a C. Tá? Então, esse circuito nem precisaria ser construído, tá? Porque toda essa parafernália eletrônica digital aqui se comporta como um simples fio puxado aqui do C, né? Eu poderia substituir todo esse circuito por um pedaço aqui de fio, né? Buscando a informação lá do C. Tá? Então, esse que é o interessante para a gente construir
equipamentos eletrônicos mais simples, tá? Usando aquelas técnicas. Depois eu vou mostrar uma outra aí que o pessoal da eletrotécnica e da eletrônica conhecem bem, que é o mapa de Carnot, né? Mas ele tem umas certas limitações ao número de entradas. Se você botar até 4 entradas, ele vai, até 4 variáveis, ele vai bem. Acima disso, fica um pouco confuso de usar o mapa de Carnot. Mas essas regras que a gente aprendeu aqui valem também para a álgebra booleana, né? Então, olha lá, você consegue montar um circuito muito simples a partir dessas regras de simplificação. Tá? O ou seria parecido com... É isso mesmo. Isso. Né? E o E seria o E é como ele é como se fosse um D maiúsculo. Né? Então, olha lá, ó, o D... Ele se parece sempre com um D maiúsculo assim, tá? Aí aqui seriam as entradas e aqui a saída. Então, por exemplo, se eu precisar de um E para ligar 4 entradas, então você vai fazer um D maiúsculo aqui e vai puxar 4 fios aqui para fazerem as 4 entradas, e aqui seria a saída, tá? No caso do OU, você vai fazer uma meia, é como se fosse uma meia lua assim, só que ela é puxada para frente assim, né? Eu também não sei desenhar legal não, mas né, mais ou menos essa aqui assim, ó. E aqui seriam as entradas que você vai conectar para fazer a porta E. Então aqui, ou no caso, né? Aqui seria o OU e aqui o E. Tá? A negação você também faz como se fosse uma pequena flecha, ó. Só que você coloca uma bolinha. Mas também pode ser só a bolinha, tá? Então isso aqui também é negação, né? Então às vezes você vão encontrar, assim, por exemplo, aqui, por exemplo, eu poderia substituir essa parte do circuito no desenho por isso aqui, ó. Estão vendo? Então, essa negação está aqui e essa negação está aqui. Tá? Então, vocês vão encontrar muito também na eletrônica digital a negação sendo representada só pela bolinha da porta NOT. Tá? As duas formas estão corretas. Ok? Vou pegar a diferença. É bem pequena. São bem parecidos, né? A Vanessa quer me perguntar alguma coisa, Vanessa? Você botou aqui. Teria um símbolo para indicar de qual proposição? Como assim, Vanessa? Eu não entendi exatamente a pergunta. De qual proposição? Você fala se é de A, B ou C, né? Que você está falando? Seria na verdade, Vanessa, assim, ó, de onde ele está ligando, tá? Alguns vamos pegar uma nova página aqui, ó. Alguns circuitos, para serem bem claros nisso que você está perguntando, eles fazem assim, ó, vamos botar aqui A, B, C, né? Aí vamos supor que eu puxei aqui o barramento de A, de B e de C. Então, para ficar claro de onde ele está ligando, ele vem aqui, tá vendo? E aqui em alguns desenhos de eletrônica você vai ver uma ondinha assim, ó, para ficar claro que ele não está ligado nem em B nem em C, tá? Tá vendo? Ele como se ele estivesse passando por cima, né? Mas isso não precisa ser tão claro. Por exemplo, se você está tirando o fio daqui de B, mesmo que ele passe por cima de C aqui, a gente deduz que você não quer ligar 2 entradas, porque isso não faz sentido logicamente, né? Jogar B em C. Então, se a conexão ela chega até o B, né, é porque é aqui que você está querendo ligar, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo? Esse está vindo de C e esse está vindo de B, né?
Olha aqui, ó. Então eu fiz essa porta E aqui, então eu tenho B e C. Entendeu, Vanessa? Legal. É aquele negócio, né? Alguns softwares de desenho que já fazem isso para você, eles vão até colocar essa ondinha aqui. A gente, como está fazendo a mão livre, a gente não se preocupa muito com isso não, né? Então a gente deixa ele passando por cima aqui, mas a gente sabe que não está ligado, porque ele segue até o outro barramento, né? No caso do B aqui. Né? O interessante é que dá para tirar a expressão também. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu escreva o circuito da seguinte forma, ó. Peguei aqui e aí eu vou desenhar aqui um circuito qualquer, tá? Vou puxar aqui, ó. Do A. Vou desenhar aqui. Aqui está saindo da minha cabeça esse circuito, né? Não fazer sentido nenhum. Vou apagar aqui. Aqui vamos ligar um outro E. E aqui fazer isso aqui ligado aqui. Opa. Repare bem, se eu tenho um circuito, eu também consigo desenhar a expressão a partir do circuito, tá? Então, olha só, aqui eu sei, olha lá, Vanessa, tá vendo como é que aqui tá vindo do A? Ó, então aqui eu tenho A, aqui no de baixo, vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil visualizar, ó. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui embaixo eu tenho C. Isso quer dizer, né, que aqui eu tenho A e B e C. Tá? Vocês vão ver como isso aqui é multiplicação, né? A multiplicação lógica. Às vezes é mais fácil vocês escreverem, em vez do pontinho, simplesmente não colocar nada, né? É igual, por exemplo, quando você coloca na expressão matemática x vezes y, às vezes a gente simplifica e faz x vezes y assim, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui nesse E, né? Então a gente faria A, B e C, que a gente já sabe que é A e B e C. Então olha lá, ó, já coloquei aqui A, B e C e fiz o A e B e C, porque eles estão passando por uma porta E, né? Mas aqui na frente eles são negados, tá vendo? Então eu tenho A e B e C, todos eles negados, né? Se eu quisesse negar apenas um A, ele teria que vir antes de passar pela porta E, né? Como ele apareceu, essa negação aqui apareceu depois da porta E, então são todos eles negados. Aí esse A e B e C chegam aqui, se unem aqui com esse C, ó. Tá vendo? Então você tem A, B, C, isso negado, e C. Estão vendo? Agora aqui, ó, eu tenho C e C negado, né? Então aqui eu tenho, ó, aqui passou por uma negação, C negado. Então aqui eu tenho A, B, C negado
e C, né? Ou isso tudo aqui, ó, não precisaria botar parênteses não por causa da precedência, né? Faz isso aqui primeiro, mas eu vou botar para ficar claro, ó, ou C negado. Até aqui, né? Fiz o ou, né? Aqui foi uma multiplicação, aqui foi outra multiplicação, agora aqui foi o ou, tá? E finalmente passa por uma porta de negação, né? Então a gente vai gerar a expressão aqui, vai ser dessa forma, ó. A, B e C, ou C negado, tudo isso negado. Estão vendo? Viram como é que é possível, né? E relativamente fácil, né? Se a gente for acompanhando aqui a construção do circuito, a gente consegue escrever a expressão que gerou esse circuito, entenderam? Viram aí, pessoal? Legal. Bacana, né? E aí, tendo a expressão, a gente pode até tentar simplificar. Eu fiz aqui de cabeça, nem sei se dá para simplificar isso aqui, né, porque ficou meio bagunçado, mas vamos tentar, só por curiosidade, não sei nem se vai funcionar, né? A expressão que a gente obteve aqui, ó, foi essa, né? Como é que é aqui? A, B e C, tudo isso negado, e C, certo? Ou C negado, isso tudo negado. Então vamos lá, ó. Se a gente olhar aqui dentro do parênteses, nós temos uma negação em cima desse. Nós temos uma negação em cima desse carinha aqui, né? Olha lá, ó. Uma negação em cima de o E aqui, né? Então dá para aplicar De Morgan aqui, né? Então, ó, aplicando De Morgan, a gente vai ter, como é uma negação sobre tudo, a gente nega cada elemento a negado, inverte, em vez de multiplicação passa a ser a soma, porque o E vira ou, né? E C, ou C negado, isso tudo negado. Agora dá para fazer a distributiva aqui, né? Vamos ver o que dá aqui, ó. Vamos fazer a distributiva aqui para dentro, né? Esse C vai entrar multiplicando aqui como uma expressão matemática, né? Ó. Nós vamos ter aqui A negado e C, ou B negado e C, ou C negado e C. Ou C negado. C negado e C, olha aqui, ó. C negado e C, né? A gente sabe que isso aqui já dá o quê? Isso aqui dá falso, não é isso? Porque um deles é falso, né? Sempre vai ser falso um deles. Porque um deles é negado, então um deles é falso. Se é falso, isso aqui é a mesma coisa que zero, né? Falso é zero, tá? Então, algo somado a zero é esse algo aqui mesmo, né? Então a gente vai ter a solução aqui como sendo A negado e C, ou B negado e C, ou C negado. Tá? Muito bem. Ó, já ficou menor, tá? Já tiramos aqui, tinha aqui um cara com 3, né? Agora já tem 2 aqui, ó. Virou um ou com 2 só. Acho que ainda dá para simplificar mais, né? Deixa eu ver aqui, ó.
Se eu aplicar De Morgan novamente, porque aqui tem um barrado aqui em cima, dá para fazer assim, ó. A, C, ou B negado e C. Isso aqui é negado. E C negado, negado. Né? Dividi essa negação em duas partes e troquei aqui, né, por multiplicação, né? Saiu do ou para E, que a De Morgan fala isso. C negado, negado é o próprio C, né? Então isso aqui desaparece, ó. Isso aqui vai deixar de existir. E isso aqui dá para aplicar De Morgan novamente, né? Vai ficar assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Vai ficar A negado C e B negado C e C. Morgan novamente, né? Dá para aplicar De Morgan aqui novamente, né? Porque tem esse cara aqui, ó. A gente vai ter, deixa eu fazer um parênteses aqui melhor, que vai ter parênteses aqui, né? A negado, negado, ou C negado, e B negado, negado, ou C negado, isso tudo e C. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó. Tô ficando sem espaço. Vamos lá, vamos tentar. A ou C e B ou C e C. Muito bem. Dá para botar esse C aqui em evidência, né? Dá para botar esse C em evidência, ó. Deixa eu só, né, pensar aqui como é que a gente vai fazer aqui para não ficar muito grande, porque eu posso fazer a distributiva aqui, né? A e B. Só que vai ficar grande. Deixa eu escrever aqui, pessoal. Agora fiquei curioso. Ó, a expressão ficou assim, né? A ou C, B ou C e C. Será que vocês conseguem simplificar isso para mim? Uma dica, né? Ó, vou deixar vocês fazerem, porque senão vai tomar a aula toda. Ó, dá para fazer esse cara aqui, distributivo aqui, esse aqui, distributivo aqui, porque aí vai cortar esse C com C aqui, né? E aí vai ficar interessante, ó. Só para começar aqui, ó. Vai ficar assim. A, B, peraí, A ou B, né? Não, A e B mesmo, é E aqui, ó. A e B, ou A e C, ou C e B, ou C e C, né?
C e C é a mesma coisa que C. Então agora ficou fácil, né? Aqui tem C, aqui tem C, aqui tem C. Dá para simplificar isso aqui e vai reduzir esse circuito. Faça aí para mim. Entenderam, pessoal? A gente pode, então, observar um determinado circuito, né? E aplicar, depois que construir a expressão, a gente aplicar aquelas regras que a gente já conhece, né? De Morgan, aquelas regras, aqui no caso é ai meu Deus, fugiu o nome, como é que é? Da unidade, certo? As regras associativas, comutativas, tá? E tentar buscar aí um circuito mais simples, né? Bem legal. Tá? Então, no vídeo, tá, gente? Eu mostro para vocês, na semana 8, eu mostro para vocês justamente como fazer essa conversão, né? Essa forma de converter o que a gente vinha desenvolvendo em lógica para essa álgebra booleana, que é a mesma coisa, né? Só vai mudar os zeros e uns. A tabela verdade, por exemplo, ela muda um pouquinho, né? Então a gente, por exemplo, trabalhava, vamos supor, vamos pegar uma expressão bem simples aqui, ó. Deixa eu trocar essa cor aqui. A gente pegava vamos pegar aqui uma tabela verdade aqui, A ou B, perdão, A ou B e B, né? Quando a gente construía a tabela verdade disso aqui, a gente olhava as proposições que eram A e B e a gente fazia verdade ou verdade. Agora a gente vai fazer com zeros e uns, tá? Então a gente vai fazer assim, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? E aí mas a gente resolve a tabela verdade da mesma forma, tá? Então vou começar pelo parênteses, se tiver negação, faz a negação primeiro, né? A ou B, né? No caso aqui vai dar 0, 1, 1, 1. Só cuidado aqui, né? Como tem essa soma, é uma soma lógica, tá? Então só pode ter valores zeros e uns, né? Não pode ter valor 2, tá? Então cuidado quando vê aqui 1 mais 1, o cara vai lá colocar um 2. Isso não faz sentido na lógica, tá? Então é uma lógica booleana. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 1. Tá? E finalmente a gente pode fazer, já terminamos o parênteses, a gente pode fazer esse cara aqui, A mais B vezes B. Tá? Então seria 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Né? Tranquilo? Entenderam aí, pessoal? João Vitor me fez uma pergunta aqui. Por que C negado virou C? Aonde, João Vitor? Lá no anterior, né? Deixa eu ver aqui. Aqui você está falando? Deixa eu ver se é nessa parte aqui, ó, que você comentou, João Vitor. Ó. Por que isso aqui virou isso e depois virou C sem estar negado? É isso? Lá embaixo. Aqui, você está falando? Esse aqui, né? Por que virou C? É isso? Porque eu errei. Aqui é ser negado mesmo. Você está atento, cara. Gostei. Gostei. Aqui é ser negado. Ó. Tá vendo? O professor já é comendo mosca aqui.
Ó, aqui tá errado. Né? Corrijam aí pra mim. Valeu, cara, valeu. Eu tô papando mosca aqui. Pois é, já não é fácil, né? O professor ainda erra ali. Esqueci, cara, foi mal. Você tem razão, ali é ser negado mesmo. Não tem motivo. Aqui sim, né? Porque era ser negado, negado, aí vira ser. Tá? Mas aqui, ser negado, não tinha razão para virar. Inclusive aqui também, olha só, rapaz, eu tô doidão mesmo. Olha aqui, ó. Não errei uma vez só, não, errei duas vezes. Ó, aqui também eu errei, ó. Porque o B negado aqui, né, faz demorga, mas nega esse aqui também, ó. Ih, rapaz, ficou crítico o erro, hein? Já ia perder a questão, hein? Show! Agora você corrigiu, João Vitor. Agora você matou a charada aí. Beleza, bom sinal. Sinal que vocês estão entendendo aí o que está acontecendo. Fiquem atentos aí, né? O professor está ficando velho e ainda está preso na pandemia, ele vai ficando meio maluco. Entenderam aí, galera, essa parte? Tá? O vídeo trata exatamente disso, tá? Dessa parte de transformar em álgebra booleana, né? E no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês na semana que vem, eu faço vários exercícios, tá? E a gente vai começar a aprender a simplificar. Aliás, perdão, a gente vai começar a aprender a gerar as demandas a partir da tabela verdade. Porque normalmente, para a gente construir os circuitos digitais, o pessoal da eletrônica aí sabe disso, né? A gente começa criando a tabela verdade. Por exemplo, você quer um circuito que se comporte de tal forma. Por exemplo, eu quero um circuito que acenda uma lâmpada sempre que apertar determinados botões. Então, a lâmpada vai acender quando o botão A, B e C forem 1. Tá? E ou quando o B e C forem 1, o B não. Então vocês vão escolher as regras e quais vão ser as saídas. A partir desse momento, a gente gera uma expressão, a partir da tabela verdade, a gente gera uma expressão e, consequentemente, aplica-se regras para simplificar essas expressões e gerar um circuito para o que a gente quer fazer. Tá? Olha só, olha que legal, para a gente fechar a aula aqui, ó. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês, mais daqui a, sem ser semana que vem a próxima, é o caso de um somador, por exemplo. Né? Vamos supor, a gente sabe que a soma lógica, ela não é perfeita, acabei de mostrar para vocês, né? A soma lógica, ela, se eu botar aqui A e B, ela vai dar 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 1. Então isso aqui não está legal, né? Porque ele deveria, 1 mais 1, deveria dar 2. Tá? Só que 2 em binário é representado assim, 0, 1, 2. Né? Que seria 1, 0. Tá? Aliás, vocês viram essa conversão de números de qualquer base para binário? Vocês chegaram a ver isso em outra disciplina? João Vitor falou que sim. A Vanessa tá. Então, beleza. Então, a gente sabe aqui, né, que zero, aqui 0, né, isso aqui é 0, 1 e 2. Seria equivalente ao 2 do decimal. Tá? Mas eu quero um circuito que apresente essa resposta. Né? Aqui, por exemplo, quando for 0 mais 0, ele vai me mostrar 0, 0. Quando for 0 mais 1, ele vai me mostrar 0, 1. Quando for 1 mais 0, ele vai me mostrar 0, 1. E quando for 1 mais 1, ele vai me mostrar 1, 0, que seria o 2. Tá? Se a gente reparar,
Olha aqui, ó. Esse cara aqui, vamos lembrar, olhar só essa coluna aqui, ó. Esse cara, ele não lembra, vamos colocar como falso e verdadeiro, ó. Falso, verdade, verdade, falso. Ele não lembra aqui o ou exclusivo, né? Estão lembrados? Que somente quando um deles vale 1 é que a gente tem 1, né? Que seria aquele ou com a barrinha embaixo, né? Que aqui na eletrônica, eu vou mostrar isso mais à frente para vocês, ele é representado dessa forma, que é um mais com a bolinha em volta, né? Então, olha lá, ó, ele parece com o exclusivo. E esse aqui, se a gente olhar só esse aqui, essa coluna sozinha, né? Esse aqui está lembrando o exclusivo, show, né? E esse aqui está lembrando o E, né? Olha lá. Então, se a gente fizer a partir da tabela verdade, a gente tem condições de gerar um circuito usando show e E que faça uma máquina de somar, uma calculadora que some números de forma correta. Apesar de apresentar o valor em binário, vai conseguir representar os números para a gente, né? Então, isso que eu vou mostrar a partir dos próximos vídeos. O Douglas falou que vocês estão vendo, né? Estão vendo, Douglas, ainda, né? Introdução à informática. Tudo bem, não tem problema. Eu vou fazer, então, um vídeo mostrando esses sistemas de numeração antes de entrar nesse circuito, tá? Eu faço um pequeno vídeo mostrando ali como é que funciona a numeração, né? Tanto em decimal, binário, hexadecimal, por que é assim, como é que faz a conversão entre eles, né? Para base 8, né? Beleza. Tá? Mas eu dou uma relembrada ali, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá? Mas é muito tranquilo. O legal é que vocês vão ver aqui, ó, né, a criação disso, e a gente pode testar isso no simulador, né? Porque é exatamente esse tipo de coisa que está dentro do processador, tá? Quando a gente fala de unidade lógica aritmética, né, é exatamente isso aqui que a gente está falando. São esses circuitinhos que tem dentro do processador, na unidade aritmética dele, que faz com que a máquina consiga efetuar essas contas, tá? Então a gente já está bem perto aí de entender como é que funciona essa parte mais interna ali, né, nas entranhas do processador. Beleza, galera? Então vou pedir para vocês lá darem uma olhada no vídeo da semana 8, né? Quem ainda não viu, tá? Aproveita essa semana aí que não tem vídeo essa semana, dá uma olhada no vídeo da semana 8, né? Que a partir de sábado já tem um conteúdo mais prático aí para a gente testar esses conhecimentos já um pouquinho da eletrônica. Tá legal, galera? Show de bola? Ficou alguma dúvida aí? A Nessa falou que não, Matheus também não. Então, meus amigos, vou liberar vocês, 9h30. Chuchu, beleza, Alci. Fiquem boa semana, bons estudos. E semana que vem estamos juntos novamente, se Deus quiser, para a gente continuar nesse exercício aí da eletrônica agora. Boa noite, pessoal.